Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Onde está nessa noite o povo mais feliz da face da terra? Se está feliz, no mínimo estão armados, não estão? Armados? Então vamos ficar em posição de batalha, para manejarmos a espada. Por favor, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 5, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor e ação de graças sejam dadas ao bendito, ao eterno, ao santo, ao precioso, ao doce, ao glorioso nome de Jesus. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aqui é a casa do louvor, é a casa da adoração, é a casa da alegria. Aqui é a Beit Halem, é a casa do pão. Aqui é a Beit Shalom, aqui é a casa da paz. Aqui é o lugar onde Deus tem toda liberdade para tratar conosco, falar conosco, nortear-nos, instruir-nos, orientar-nos, guiar-nos. Esse lugar é extraordinário. Todos encontraram, meus irmãos? Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos toda a igreja? 1, 2, 3. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Podemos se sentar, meus irmãos? Glória a Deus. Quando foi me passado o tema, meus irmãos, dessa festividade, o meu coração foi tomado de um sobressalto, porque o tema que está sendo tratado nessa festividade, ele não é nada mais, nada menos do que um apelo à realidade que Deus está querendo para a sua igreja na atualidade. Por que é uma realidade de um apelo? Porque o que mais nós precisamos nessa conjuntura atual é fazermos uma análise de quem e de que assumiu o nosso coração. Só para ter-se uma ideia, a alma, ela mora dentro do coração. E se a alma mora dentro do coração, logo quando a gente trata da questão do coração, nós vamos ter um problema seríssimo de como tratar com os sentimentos, as emoções e os desejos. E esse tema veio a calhar, porque esse tema chama a gente na responsabilidade e faz a seguinte pergunta: o seu coração se parece com quem? E me chama na minha responsabilidade: o meu coração parece com quem? Pois quem assume o nosso coração é que toma as rédeas do mesmo. Quem assume a nossa alma toma as rédeas da mesma. E a pergunta nesta noite é: quem está controlando, dominando e dirigindo o nosso coração? É a pergunta básica, porque o tema é: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Observe aqui um detalhe:
quem melhor descreve a essência desse pedido é Paulo. Paulo consegue com propriedade destrinchar a coisa. Paulo conseguiu em um texto, Paulo conseguiu em um versículo traçar toda a trajetória desse pedido: dá-me um coração igual ao teu. É engraçado que o que as pessoas mais gostam? Do bônus. Mas o que as pessoas menos buscam? O ônus. Todo mundo gosta do bônus, porque todo mundo gosta de ganhar. Mas por que as pessoas primam menos pelo ônus? Porque o ônus tem responsabilidade, o bônus é gratificação, o ônus é assumir responsabilidades. Então Paulo conseguiu, com um versículo, escrevendo aos Filipenses, ele conseguiu descrever o que acontece com a pessoa quando ele pede um coração igual ao do Mestre. E ele chega a dizer: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu oro e digo, dá-me um coração igual ao teu, eu estou dizendo, eu estou disposto a ter em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas se eu for assumir a responsabilidade de ter um coração igual o do Mestre, eu vou ter que preparar-me não só para os bônus, mas para o ônus, porque eu vou assumir as bênçãos, eu vou assumir as promessas, eu vou assumir a glória que Jesus assumiu, sim, mas antes de assumir a glória que ele assumiu, antes de assumir o nome que ele assumiu, eu vou ter que assumir o sofrimento que ele assumiu, eu vou ter que pisar pelas suas pisaduras, eu vou ter que caminhar pelo caminho que ele trilhou, eu vou ter que passar pela dor que ele passou, porque bônus todo mundo quer, difícil é o ônus. Então Paulo descreveu bem: se pedir um coração igual ao dele, prepare para ter o mesmo sentimento que ele teve. Aí é que está o problema, porque Jesus começa todo o processo esvaziando, mas crente não, crente já quer começar todo o processo enchendo. Você pode ver que o processo começa com a kenosis. O que é a kenosis? É o esvaziamento. Jesus já começa a raiz do processo da redenção, esvaziando-se do poder. Crente não, crente já quer começar enchendo. É a primeira coisa que crente pede, é poder. É a coisa que mais crente quer, é poder. É o que mais satisfaz crente, é poder. Jesus não, como que ele começa o processo? Ele começa esvaziando do poder, ele começa deixando o poder. Então interessante que nós pedimos um coração igual ao dele, mas nós já começamos com o processo inverso. Ele começa enchendo, ele começa esvaziando, e nós já queremos começar enchendo. Agora observe um detalhe: quando nós pedimos poder, parece que a gente está olhando o bônus, mas muita gente que pede o poder esquece de olhar o ônus da coisa. Porque ter poder é bom, gente, ter poder é bom demais. Quem não gosta de ter o poder? Quem não gosta de poder mandar? Quem não gosta de ter autoridade? Quem não gosta de falar e ser obedecido? Isso aí é a coisa mais natural que existe. Não adianta correr disso não. Não, eu comigo não tenho isso não. Dá um carrinho melhor para ele, dá uma posiçãozinha melhor para ele, espera o comportamento para você ver.
Você pode ver até a criança, não é demônio não, é comportamento humano. Você pode observar que uma criança na casa, aquilo ali não tem demônio não, aquilo é o natural da criança. Um já quer mandar no outro, um já quer impor sobre o outro. Não, se assume o negócio, você vai assumir. Foi eu que quebrei, mas você vai assumir, já impondo. É natural do ser humano querer mandar, querer o poder. Agora a moral da história: quando você pede a Deus poder, você está pedindo dinamis. Por que que quando você pede poder, você está pedindo dinamis? Para que serve o dinamis num carro? Quando você pega o seu carro de manhã e dá partida, por que que ele pega? Aquilo chama dínamo. Por isso que o carro pega, porque tem corrente, tem eletricidade, tem energia, é dínamo. Deu na partida, pega. Então quando a pessoa está pedindo dínamo, ele está pedindo dínamo para ficar poderoso, para ser uma dinamite, para ser alguém explosivo, para ser alguém poderoso. Mas ele esquece que quando ele pede dínamo, Deus está dando dínamo para ele, não é para fazer um poderoso a mais na terra. Sabe para quê? É para quando Deus precisar dele e der partida, ele pegar na hora certa. Quem é que fica feliz quando levanta de manhã, dá partida no carro, ele fica morreu. Você já viu alguém ficar feliz porque levantou de manhã e o negócio lencou e não deu partida? E você viu alguém feliz? Pai, graças te dou, porque eu vou empurrar esse carro até a língua sair para fora. Já viu alguém orar assim? Por que que ele acha bom ter dínamo lá? Porque ele dá na partida, ele se sente. Você pode observar que quando você dá uma partida e o carro pega, até o hormônio que é liberado, outra sensação é boa. Mas quando o caboclo dá na partida não pega, a primeira coisa que vem é a adrenalina. Agora quando o caboclo dá na partida, que dá aquele funcionamento bonito, pode ter certeza que pelo menos um pouco de melanina e de melatonina é liberado, porque o caboclo se sente importante, tá vendo? Eu dei na chave e ele obedeceu, porque é gostoso isso, essa sensação. Só que quando a pessoa está pedindo dinamis, Deus está dando, não é para tornar ele um poderoso a mais, uma dinamite a mais na terra, não. Deus está dando o dínamo para ele, que é por quando Deus precisar dele, quando Deus solicitá-lo, ele pega na primeira, porque a pior coisa que existe é quando Deus tem algo para ser realizado e pega aquele que ele deu dínamo para ele e ele falha. Deus dá partida, vai porque eu tenho obra para você lá no sertão. Ele mas se falar eu tenho uma obra para você, é na Inglaterra, é lá nos Estados Unidos, vai ganhar em dólar, aí pega na primeira. O ser humano é o processo inverso. Deus dá o dínamo, Deus dá o poder. Crente é cheio do dínamo, do poder. Não é para aquecer até queimar o banco da igreja, porque aqui é fogo puro, aqui é fogo puro. Mas a única coisa que ele esquenta é o banco da igreja. Aqui é poder, mas poder só para molhar a roupa, poder só para gritar, poder só para cair no chão, poder só para suar igual tampa de marmita. Não é isso não, o caminho não é esse não. O bônus é ter poder, o ônus é assumir a responsabilidade de quando Deus der na partida, você já pega logo e diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. É bônus, mas tem que ter ônus. Que adianta ficar cheio do poder só para esquentar a cadeira da congregação? Porque é o processo inverso. Jesus começa esvaziando, é kenoses. Mas a gente não, a gente sempre quer mais poder, a gente sempre quer mais poder, a gente sempre quer mais autoridade, a gente já começa com o processo contrário. Mas Paulo chega dizendo: você quer ter um coração igual do mestre? Então começa a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora observa o tanto que a coisa vai ficando mais séria. Para ter um coração igual o de Jesus,
Nós vamos ter que começar a tomar decisões que pareçam com as decisões dele. Quando é para Jesus escolher o tipo de vida que ele vai querer levar, ele escolhe a da cruz. E o mais interessante de tudo, que a cruz mais pesada que Jesus carregou, não foi a do patíbulo, não foi a vertical e a horizontal da cruz na madeira, não. Você pode observar que ele mesmo diz depois: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E se eu perguntar aqui nessa noite, quem quer ter um coração igual ao dele? Todo mundo quer. Mas se eu falar: você quer carregar a cruz dele? Porque a mais pesada dele não foi a de madeira. A cruz mais pesada que Jesus carregou não foi a de madeira. E a cruz mais pesada que nós podemos carregar não constitui também de madeira. Não. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Qual é a cruz mais pesada que você carrega? Eu viro para os meus amados irmãos que estão aqui nessa tribuna. Qual é a cruz mais pesada que nós carregamos? Eu pergunto para minhas irmãs aqui em Cristo Jesus: qual é a cruz mais pesada que nós carregamos? Qual seria a nossa resposta nessa noite? Fique de pé um pouquinho, igreja, por favor. Fique de pé um pouquinho. Fica nessa posição. Faz isso aqui com a mão, fica nessa posição. Você ficou parecendo com o que agora? Uma flecha apontando para o céu. Aí está a vertical da cruz. Agora, pode mesmo perto do seu irmão, abra o braço agora. Você viu que agora a horizontal alcançou seu irmão? E qual forma que você adquiriu agora fazendo assim? Qual a forma que você ficou agora? De uma cruz. Agora pode assentar que você já entendeu. A maior cruz que Jesus carregou, a cruz mais pesada, não foi a de madeira, foi a cruz do próprio corpo. É carregar um corpo que está condenado pelo pecado, é carregar um corpo que está condenado pelo pecado original de Adão, porque todo pecado passa pelo processo celular, é pela célula. O Atanásio ensinou que todo processo, o Atanásio ensinava que todo processo cognitivo, toda inserção de conhecimentos no ser humano, vinha mais pelo sentido, pela visão, pelo paladar, pelo olfato, pela visão, pelo tato. Mas depois um cientista canadense, o Screw, conseguiu provar através de uma experiência com amebas, que as maiores informações, elas passam não é via sentido, as maiores informações, elas vêm via célula. Tanto que a ovelha Dolly, eles pegaram a ovelha Dolly e clonaram, e a filha, a ovelha Dolly, ela foi o clone da mãe, a célula foi clonada. Mas aconteceu um fato interessante: se tudo que nós desenvolvemos em conhecimento se vem via sentido, por que é que a ovelha que nasceu como clone da mãe, o do original, ela não conviveu com a mãe, ela não dormiu com a mãe, ela não ficou ao lado da mãe, ela não caminhou com a mãe? Como que essa ovelha veio com os mesmos costumes da mãe? Dormia com a boca aberta igual a mãe, um olho aberto e um fechado igual a mãe, o jeito de deitar era igual da mãe, mas não conviveu com a mãe. Então ficou comprovado que o segredo da transmissão de informações é muito mais via célula do que via sentido. Então quando Jesus assumiu o corpo, essa cruz do corpo, ele assumiu um corpo que vem já com todas as informações genéticas do pecado original. Então a cruz mais pesada de Jesus não foi a de madeira, foi um próprio corpo, que ele tinha que conseguir com esse corpo fazer o que Adão não conseguiu. Porque o processo é muito interessante.
Quando Adão caiu, ele estava nesse corpo. O inimigo conseguiu derrotar Adão nesse corpo. Mas para vencer o diabo, para vencer o pecado, para vencer as trevas, para vencer a maldição, para tirar o homem debaixo do estigma do pecado, alguém tinha que assumir o mesmo corpo, com as mesmas características, e derrotar o pecado, derrotar os demônios, derrotar a prostituição, derrotar o adultério, derrotar a cobiça, derrotar a promiscuidade, derrotar a imoralidade, derrotar todo o mal no mesmo corpo que foi fracassado. E Jesus assumiu o mesmo. Tanto que você pode ver que o João tem uma visão tão boa disso, que ele diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que Jesus também seja levantado. Ele está comparando Jesus com a serpente? Não. Sabe por que é uma serpente? O símbolo da medicina é uma serpente enrolada numa haste. É o mesmo símbolo do deus Esculápio, que tinha o seu templo venerado, adorado, conceituado, instalado, fomentado pelo Império Romano. Por que o símbolo da medicina é uma serpente enrolada em uma haste? Porque a mesma cobra que fornece o veneno, do mesmo veneno é fornecido o antídoto. Jesus assumiu um corpo envenenado pelo pecado, e desse mesmo corpo ele tirou o antídoto que venceu o veneno da serpente, que venceu o veneno do pecado, assumindo esse mesmo corpo. A estrutura é a mesma. A estrutura é essa. O corpo é o mesmo. A estrutura é a mesma. É a cruz. Sabe qual é o peso da cruz que nós carregamos, minhas irmãs? Sabe qual é o peso que nós carregamos, meus irmãos obreiros? O peso da nossa cruz é o peso do nosso corpo. É o peso da nossa cruz. Isso aqui é a cruz que nós temos que carregar. Porque isso aqui está cheio de desejo, de sentimento, de emoção. Isso aqui que é poder, isso aqui que é mandar, isso aqui que é ostentar, isso aqui que é mostrar o que não é. O maior peso da cruz que nós carregamos é convivermos com os sentimentos. Por que Paulo é uma autoridade para dizer que para ter um coração igual ao dele, tem que ter o mesmo sentimento que ele teve? Por que Paulo é autoridade nisso? Porque você imagina, pega qualquer crente que estiver aqui nessa noite e leva ele no terceiro céu. Pega qualquer irmã que estiver aqui nessa noite e leva ela no terceiro céu. Pega qualquer pastor que estiver aqui nessa noite e leva ele no terceiro céu, para ele aprender diretamente com Jesus todos os mistérios. Não tem mistério nenhum mais, revelar tudo, mostrar tudo, o mistério da salvação. Isso aconteceu com Paulo. Paulo foi o único que ficou sabendo que quando Jesus estava exposto na cruz do Calvário, Paulo foi o único que ficou sabendo que quando Jesus estava crucificado na cruz do Calvário, ele estava derrotando todos os principados e potestades, todos os demônios estavam sendo derrotados. Sabe por quê? Porque os demônios olhavam para ele, e o espírito da prostituição olhava para Jesus e dizia: eu não consegui prostituir com esse corpo. O espírito do adultério olhou para ele e disse: eu não consegui isso nesse corpo. O espírito da imoralidade olhava para ele e dizia: eu não consegui isso nesse corpo. Ele foi derrotando de um por um, de um por um, de um por um, de um por um. Só Paulo viu isso. Agora você imagina um homem com uma estrutura espiritual dessa, com uma revelação dessa, com um poder desse. Sabe por que ele diz que tem que haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Imagine se Deus não coloca um espinho na carne desse homem. Ninguém ia suportar Paulo. Porque qualquer irmão que dissesse algo, ia dizer: cala a boca, irmão, eu tive com ele. Cala a boca. Qualquer obreiro que se dirigisse a ele: cala a boca, irmão. Porque hoje é assim, aprende mais um pouquinho. Cala a boca, irmão, porque eu estudei foi no IBA. Cala a boca, irmão, estudei no SPRBC.
Cala a boca, irmão, fiz alfaiatade por qualquer coisinha. Cala a boca, irmão, que eu estudei no Mackenzie. Cala a boca, irmão, terminei meu doutorado no Mackenzie, agora cala a boca. Imagine Paulo. Ele não tinha um diploma do Mackenzie, não. Ele não tinha um diploma do IBA ou do IBMA, que é o nosso lá. Ele não tinha um diploma do SPRBC. Ele não tinha um diploma do Seminário Batista do Sul, da Faculdade Sul-Americana, não. Ele não tinha isso, não. Ele recebeu diretamente de Jesus. Ele falou pessoalmente com Jesus. Agora imagine quando esse homem voltar do arrebatamento. Ninguém vai suportar esse homem. Aí Deus diz: eu vou pôr um espinho na carne dele. Sabe o que Paulo começa a viver agora? A dosagem. Deixa eu perguntar aqui nessa noite, igreja, o que dosa o poder? O que dosa o poder? Pergunto aqui nessa tribuna aqui, ó, que está comigo aqui. O que dosa o poder? 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 Só tem uma coisa que dosa o poder: o amor. Se der poder para quem não ama, ele destrói todo mundo. Se der poder para quem não ama, ele usa o que sabe para acabar com todo mundo. Então o que dosa o poder é o amor. Observe aqui se o que dosa o poder é o amor ou não é. Jesus disse: se eu orar e eu pedir ao Pai, Ele manda 12 legiões de anjo. Uma legião tinha quantos soldados romanos? 6.000. Faz a conta, 12 legiões de anjos, vezes 6.000, 72.000 anjos. Agora observe um detalhe: um anjo entrou no arraial dos assírios e deu um passeio, 185.000 assírios morreram. Agora imagine 72.000 anjos dentro do Império Romano, com raiva, com ódio, com ira. É só Jesus falar: Pai, manda as legiões, vinga desse povo. Não, Ele não escolheu a vingança. Ele tinha, mesmo tendo todo o poder, Ele preferiu esvaziar, e na hora de destruir todo mundo, o amor dosou o poder. Ele usou o poder para fazer uma oração extraordinária: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O poder não é para você se tornar um ditador do Evangelho. O poder não é para você se tornar um arrogante do nariz empinado, porque passou por um seminário. Não, aprendeu grego, aprendeu hebraico, faz uma linda exegese. Eu falo para os alunos na faculdade, falo para os alunos do seminário: se tudo que vocês aprenderem não for dosado pelo amor, não for dosado pela graça, não for dosado pela simplicidade, vocês vão morrer pelo que aprenderem. O que vocês aprenderem vai matar vocês, porque a letra mata, o conhecimento é para matar. Mas eu vou falar uma coisa para você: onde tem amor, o Espírito vivifica. Onde tem amor, a graça vivifica. Onde tem amor, o Espírito controla. Só tem uma coisa que dosa o poder: é o amor. Porque aonde tem amor, o regime ditatorial não tem como ser implantado. Você pode ver que o querubim ungido da guarda de Deus, gente, ele era presidente das congregações celestiais. O querubim ungido da guarda de Deus, para vocês terem uma ideia, o que mantinha as congregações brilhando? As pedras afogueadas do monte de Deus. E essas pedras afogueadas do monte de Deus, ele tinha o livre acesso para colocar essas pedras. As congregações angelicais eram dirigidas, canalizadas, organizadas, como hoje nós temos as igreja sede, congregações, mas quem comandava as congregações angelicais era ele. Então essas pedras afogueadas do monte de Deus é que mantinha o brilho das congregações. Então, ou seja, de acordo com que o louvor é liberado pelos anjos, a obediência, a contrição, o estado de humildade, de serviço, de alegria para com Deus, a pedra afogueada chega e
o brilho ia ficando intenso, e ele foi negociando, ele foi retendo as pedras, para poder ter mais poder, para poder ter mais brilho. Aí diz lá: pelo teu entendimento, pela tua sabedoria, adquiriste o teu ouro até a prata, até o dia que achou iniquidade em ti. Poder sem amor, poder sem finalidade, poder não canalizado em Deus, é a destruição de quem o tem. Conhecimento na vida de quem não ama, de quem não tem objetivos divinos, vai destruir a vida dele. Agora Deus coloca isso nas mãos de Jesus, e Jesus começa a usar tudo que tem. Sabe por que o ministério de Jesus começa com ele esvaziando? É porque quando você esvazia, sobra espaço para Deus trabalhar. Quando você esvazia, sobra espaço para Deus agir. Na vida de muita gente, Deus não opera mais, porque ele está tão cheio de si, ele está tão cheio do que sabe. A sebe é tanta. O que é sebe? Quando a planta começa a crescer, a sebe trança, e a planta não cresce mais. Poder e conhecimento na vida de pessoas que não têm objetivo é sebe. Ele não cresce. Pensa que é, mas não é. Pensa que sabe, mas não sabe. Pensa que manda, mas não manda. Porque a sebe trançou e matou o crescimento dele. Poder e conhecimento não canalizados divinamente vai gerar isso. Então Deus dá tudo isso para Paulo e põe um espinho. Está dosado o homem agora. Quando Paulo vai transmitir conhecimento, quando Paulo vai transmitir, aí Deus vai dosando. Vai, dói mais um pouco, espinho. Ele diz: Senhor, eu estou querendo pregar, mas eu estou fraco. É desse jeito que eu quero, eu estou te dosando, eu vou liberando. A coisa mais linda é saber dosar. Por que a fruta de Israel é a mais cara do mundo? Por quê? Por que o fruto de Israel é o mais caro do mundo? A agricultura de Israel é mangueira no deserto, na areia. Se você chegar na comunidade dos kibbutz, lá em Jerusalém, você vai ver uma coisa muito interessante, que o segredo é na dosagem. De acordo com o que eu vou dosando o registro, a quantidade de água que eu mandar vai definir o sabor, vai definir o brilho da casca, vai definir a consistência do fruto. Tudo aqui é no registro. O ano que eles errou na dosagem, deu demais, perdeu a qualidade. Jerusalém teve prejuízo, porque quando se erra na dosagem, se complica no fruto. Quando se erra na dosagem, se complica na consistência. Tudo que não é dosado vai dar problema. Observe na igreja: o que não é dosado é problema. Tudo que não é dosado traz problema. O ano que eles não dosaram corretamente a água, complicou, comprometeu a qualidade, e teve que vender o fruto barato. Porque o que não é dosado vai perdendo valor, acaba ficando barato. Tinha tudo para ser caro, mas não dosou, vai ficar barato, vai perder o valor. A mesma coisa Deus foi fazendo com Paulo, colocou o espinho nele. Sabe por quê? Porque se não coloca aquele espinho, jamais ele ia ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus sabe qual o espinho que coloca na vida de cada um. Deus sabe qual o espinho que coloca na alma de cada um. Ai de muitos crentes se não tivesse espinho. Um irmão procurou o nosso pastor e disse: pastor, eu vou ter que largar aquela mulher minha. Por quê? Pastor, aquela mulher é um espinho na minha vida. Por quê? É porque eu quero fazer um negócio. Ela diz: cuidado, esse trem não vai dar certo. Ah, mas você acha isso aí como espinho? É, porque ela está passando por cima da minha autoridade. Mas você já parou para pensar se não vai dar certo mesmo? Eu não, mas não pode fazer isso. Pode, ela está te dando um conselho, presta atenção. É, mas tem hora que eu chego em casa e digo assim: eu vou fazer isso agora. Ela fala assim: será que é o momento para fazer? Pastor, aquela mulher é um espinho, eu tenho que deixar ela. Irmão, não deixa não. Se você deixar ela, você já era. Por quê? Porque ela é o dosador de Deus na sua vida. Sem essa mulher você está perdido.
Porque tem gente que olha a mulher de Jó e fica atacando a mulher de Jó, falando mal da mulher de Jó. Não, Jó tinha uma mulher sob medida, porque Jó também não era boa peça não. O Jó era um cara tão arrogante, que aquela mulher ainda era boazinha, Deus foi bom com ele, aquela mulher ainda foi legal com ele. O Jó era um cara tão arrogante, que ele chegou a dizer para os jovens: seu pai, o lugar de seus pais é junto com meus cachorros, lá no quintal, o lugar deles é lá. Jó era tão arrogante, que ele sentava à porta da casa dele, e ele era tão arrogante que ele dizia: eu era o olho do cego, eu era o socorro do necessitado. Jó era cheio do eu, Jó era arrogante, Jó desfazia das pessoas, Jó pensava que ele era o olho que a pessoa precisava para ver, ele pensava que só ele tinha o socorro para dar. Ele esqueceu que a vista da pessoa é Deus, que a pessoa movimenta porque Deus é a origem dos movimentos. Ele esquecia que se a pessoa tem socorro, Deus é socorro. E Jó dizia: eu era, ele só usa o eu, humilhava. Depois ele diz: agora aqueles jovens que eu dizia que o lugar do pai deles era junto com meus cachorros, eu sou canção na boca deles. Sabe por quê? Jó tinha uma natureza terrível, e aquela mulher era um espinho para poder dosar aquele homem. Você pode ver que foi tirado tudo dele, tirou casa, tirou filho, tirou bens. E alguém falou: mas por que não tirou a mulher? Porque o espinho não pode tirar, o espinho tem que ficar. E tem crente que não entende, está saindo tudo na minha vida, mas por que isso não sai? É ali que está o espinho. Deus coloca a chave de fenda no parafuso certo, porque tem crente que está com os parafusos tudo bambo. Deus vai lá e crack. Pode ser o filho, pode ser a mulher, tem gente que é a sogra. Porque um dia eu estava dando um estudo e perguntei: qual que é o peso da sua cruz que você carrega? O irmão falou: tem que perguntar o peso da minha sogra. Não é, a pessoa pensa. Às vezes a pessoa tem um parente que ele é uma carne de pescoço, e ele está pensando: o diabo está nessa velha, o diabo está nesse sobrinho meu, o diabo está naquele time meu. Não, é o espinho certo, na dosagem certa, para a pessoa certa. Porque tem gente que, se Deus não pôr o espinho, ninguém suporta ele. Todo crente abençoado tem um espinho. Tem um amigo meu que é pastor presidente em Madureira, de um dos grandes campos de Madureira. Agora ele passou o ministério, e um filho dele nasceu com deficiência. E um dia ele falou assim: Senhor, eu prego que tu cura, eu prego que tu liberta, por que que meu filho é assim? Aí um dia uma irmã, uma missionária que veio do exterior pregar no Brasil, pregou na igreja dele. Ela veio com a mão na cabeça dele e diz: tu me perguntaste porque eu não curo o seu, mas eu quero te dizer, o teu ministério está nele, eu coloquei nele. Sabe por que teu ministério está de pé? Porque você tem dedicado a esse menino, você tem zelado desse menino, e tudo que você faz para com ele, o ministério está nele, porque esse é o espinho que eu coloquei em você. Sabe por quê? Porque ele tinha uma natureza terrível, mas por causa daquele menino ele era quebrado. Tinha dia que ele ficava nervoso. Um dia, ele, numa reunião de obreiro, ele levantou a manga da camisa e falou assim para o irmão: irmão, você tem que respeitar o pastor, vamos decidir essa situação agora. Se eu quebrar sua cara, em nome de Jesus, se quebrar a minha, em nome de Jesus. Quando ele olhou para o lado, o menino estava olhando para ele e rindo, dando aquele sorriso, mesmo babando o menino, dando aquele sorriso. Ele virou para o irmão e falou: irmão, me perdoa, eu sou um verme, eu não sou ninguém, eu jamais poderia ter dito isso para o irmão, me perdoa, vamos servir a Deus em nome de Jesus. O sorriso do menino quebrou ele, a pureza do menino quebrou ele. Deus sabe qual o espinho que coloca na vida de cada um. Olha aqui um outro ponto. Se eu pedir um coração igual ao do mestre, é bônus. Mas na hora de assumir a responsabilidade de avaliar as pessoas, aí vai ter ônus. Qual é a coisa mais fácil que tem? Julgar os outros.
qual que é a coisa mais fácil? Se eu olhar para esse irmão, eu não gostar do jeito dele, eu já julgo ele. Eu olho para esse aqui, eu não gostei dele, porque não gostei daquele irmão, não, muito carrancudo. Chegou um irmão para o pastor, que é meu pai na fé, e disse: não gosta daquele pastor não, aquele pastor só vê ele de cara ruim, só de cara fechada. E o pastor falou: irmão, você não está lendo a Bíblia não, né? Não, por quê? Você nunca leu na Bíblia que o bom siso te livrará? Ué, pastor, o que é bom siso? Bom siso é o dente que faz com que a pessoa fique sério, com a fisionomia fechada, porque fecha a porta para certos engraçadinhos, fecha a porta para certos mal pretensiosos, para gente cheia de segundas intenções. Quando ele olha no caboclo, você diz: não vou chegar lá não. Isso aí fecha a porta. E tem uma coisa, às vezes por detrás do bom siso está um coração amoroso e fervoroso, e às vezes por detrás de uma fisionomia aberta, por detrás de uma fisionomia que ri para todo mundo, está um coração falso, hipócrita e mentiroso. Você não está lendo a Bíblia, não julga a pessoa pela aparência não, é Deus que define. Se Deus deu caráter para ele, deu bom siso para ele, Deus deu para ele também um bom coração. Não julga a pessoa pela aparência. Ele foi lá no irmão, falou: irmão, quero falar com o irmão. Me perdoa, irmão, eu tinha raiva de você por causa da sua cara, agora eu te amo por causa do seu coração. O irmão era uma bênção, gente. O irmão era uma bênção. A coisa mais fácil que tem é julgar as pessoas pela aparência. Mas se eu pedir um coração igual o do mestre, eu vou ter que assumir o ônus de nunca mais julgar as pessoas pela aparência, porque eu não dei vida para ninguém. Não foi eu que gerei ninguém. Quem gerou foi Deus. Quem deu a vida foi Deus. Quem sustenta é Deus. Quem salva é Ele em Cristo Jesus. Eu não posso julgar um servo que não é meu. Nenhum crente é meu servo. Ele é servo de Deus. Eu não posso julgar. Se eu pedir um coração igual ao do mestre, eu vou ter que assumir a responsabilidade de deixar Ele analisar as pessoas. Eu nunca vou poder tomar o lugar de Deus para analisar. Vou te explicar por quê. Quem já leu Lucas 6,12? Quem é que já leu Lucas 6,12? Lucas 6,12. E subiu ao monte e orou a noite toda pelos discípulos. Por que ele está orando a noite toda? Porque ele tem que escolher. Ele tem que escolher quem vai andar com ele. E a coisa mais difícil que tem é escolher quem vai andar com a gente. É igual casar. Se casar errado, você já desgraça o ministério quando casa. A verdade é essa. O Acabe casou tão errado que a Jezabel foi a desgraça da vida dele. E muitos outros casaram errado, casou errado, já começa a fracassar o ministério. O segredo do negócio é casar certo, porque você está escolhendo uma pessoa para andar com você. Aí Jesus agora tem que escolher discípulos para andar com ele. Agora eu pergunto, ele vai julgar pela aparência? Se Jesus olha pela aparência, estava fracassado o ministério de Jesus. Vou te explicar por quê. Olha o João. João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então logo, quem que eu tenho em João? Um cara extremamente amoroso. Mas Jesus não confiou nisso não. Sabe o que ele falou? Pai, eu te apresento o João que está pondo a cabeça aqui. Me mostra quem é ele. Porque ele entregou para o Pai, ele tinha esvaziado. Jesus não confiava mais nele, porque ele esvaziou. Quando alguém esvazia, ele não confia mais no conhecimento dele. Quando alguém esvazia, ele não confia mais no poder dele. Quando alguém esvazia, ele não confia mais na capacidade dele. Ele deixa Deus analisar as pessoas para não cometer juízo temerário e premeditado. Muita gente está fracassando porque está julgando as pessoas indevidamente, mas quem pode dar o veredito final é só Deus, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é a vida que está dentro de cada ser humano. Ele conhece cada detalhe, desde a hora que levanta até a hora que deita. Não cometa juízo premeditado, nem juízo temerário. E ele apresentou o João, que colocava a cabeça no peito dele. Aí sabe o que Deus falou? Leva o João, passa com ele na aldeia de Samaritano. Aí Jesus pega o João e leva para a aldeia de Samaritano e vai pedir pouso lá. Quando ele pede pouso, o samaritano que abriu a porta diz: nós não damos pouso para a pessoa de Jerusalém.
Sabe o que o João amoroso, o João colocava a cabeça no peito do mestre, falou: não, mestre, não deixa barato não, vamos matar esse miserável, vamos orar aqui para descer fogo do céu. Cadê o João amoroso? Cadê o João que colocava a cabeça no peito de Jesus? O cara era pior que Pedro, porque Pedro pelo menos matava com espada, João queria matar com lança-chama. O João era pior que Pedro, porque matar com lança-chama é covardia, é fritar o vacilão. Manda descer fogo aqui, é para queimar, é para torrar tudo, queimar a casa, queimar todo mundo. Ué, cadê aquele João amoroso? Agora, sabe por que João manifestou quem ele era? Porque quando a expressão em Lucas 6,12, orou a noite toda, sabe qual que é a palavra em grego? Dianikterion, é a única expressão que só médico usa. Lucas é médico, por isso que foi o único evangelista que usou o termo Dianikterion. O que é Dianikterion? A família tem uma pessoa enferma, doente, e precisa de assistência para essa pessoa. O que eles tinham que fazer? Contratava um médico e falava: doutor, eu quero uma vigília para ele. Aí o médico vinha às 6 horas da tarde, com os panos, os ungüentos, a água morna ficava lá, as ervas medicinais ficavam lá, o pó estava lá, os pós medicinais, os ungüentos medicinais, as ervas medicinais, tudo disponível. Quando o paciente suspirava mais um pouco, o médico estava lá conferindo a temperatura. Se ele tivesse qualquer espasmos, o médico já estava lá para conferir, porque ele passava uma vigília das 6 da tarde até às 6 da manhã. Jesus tirou 1 hora para cada um e entregou todos eles a Deus. Sabe o que Deus começou a fazer? Jesus apresentou um João que reclinava a cabeça no peito do mestre, extremamente amoroso. Deus mostrou para Jesus um João violento que queria matar os outros com lança-chama. Jesus apresentou para Deus um Pedro companheiro, um Pedro amigo. Deus mostrou para Jesus um Pedro traidor, e assim foram todos os apóstolos. Todos Jesus apresentou como pessoa boa, e Deus mostrou as falhas de cada um, o erro de cada um. Sabe para quê? Para Jesus julgar? Não, para Jesus usar o poder e o conhecimento para colocar todo mundo na estatura de varão perfeito, para consertar o caráter, para aperfeiçoar a vida deles. Isso aí sim é ter o mesmo coração do mestre. Isso aí sim é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você nunca vai ver uma pessoa que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus julgar alguém pela aparência. Não, de jeito nenhum. Você nunca vai ver uma pessoa que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus condenando alguém. Não, porque as próprias pessoas manifestam pelas atitudes quem são eles. As próprias atitudes mostram pelo comportamento quem são eles. Basta que você, com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, dobre o joelho e diz: Senhor, te apresento o obreiro fulano de tal, te apresento o cantor e a cantora fulano de tal. Basta você colocar ele no divã de Deus. Você pode ver que quando a pessoa vai para o analista, ele fica só falando, ele deita no divã e fica só falando. Quando você apresenta uma pessoa a Deus e põe no divã de Deus, aí Deus fica só prestando atenção no comportamento dele. Você não precisa julgar, você não precisa condenar não, porque por ele falar, por ele agir, por ele manifestar o comportamento, ele vai dizer que tipo de árvore ele é. Porque eu nunca vi uva dando laranja, eu nunca vi jaca dando tangerina. Você já viu? Você já viu um pé de limão produzindo jabuticaba? Não, a árvore só vai dar o fruto que é peculiar. Então apresenta, põe a pessoa no divã de Deus. Se há no seu coração um coração igual ao do mestre, se há no seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, você vai colocar todo o desafeto, você vai colocar toda a convivência, você vai colocar toda a família no divã de Deus, e Deus vai dar o veredito final: transformado,
salvo, liberto, mudado, porque eu, Senhor, o recebi para tratá-lo. Porque Jesus tratou todos como paciente. O maior problema hoje é que só Deus tem o tratamento certo e eficaz para toda pessoa que tem problema e precisa ser curado. O que é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Teve hora que Jesus falou de forma tão dura com eles, que tem crente que lê lá e diz: se fosse eu morria. Eu aprendi uma coisa morando em Goiânia, quando eu fui estudar. Tinha um colega meu que ele fazia operação de calo. Aí chegava aquelas madames, aquelas mulheres chiques, aqueles carrão. Fiquei sabendo que você tira calo do pé e o trem some. Ele dizia: é comigo mesmo, madame, é comigo mesmo. Ele cobrava, ele pegava um óleo de pau que ele tinha, aí ele passava em cima do calo. E o óleo de pau, o calo, ele amolece e cai, certo? Aí 4 meses depois a madame voltava a aparecer: não, essa sandália que você está usando, então tem que trocar a sandália. Ganhava mais um trocar dela. Eu falei: por que você não tirou o carnegão? Ele falou: se eu tirar o carnegão, aí sara. Eu tenho que passar só o óleo por cima. É só para amolecer a casa. O carnegão tem que ficar lá dentro. Eu falei: por que você não tira? Ele falou: se tirar, não volta nunca mais. Não volta porque vai sarar, e o carnegão dói demais. Teve pessoa que quando ia fazer cirurgia de calo, exprimia o carnegão, a pessoa fazia as necessidades fisiológicas na roupa, quando espreme o carnegão. Então hoje o problema é que as pessoas querem ingressar na obra de Deus, querem ser uma bênção na mão de Deus, mas não quer que espreme o carnegão, só quer que passa óleo. É só para poder amolecer a casquinha e cair, para dar uma aparência bonita. Deus não, Jesus não. O que é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? É que na hora de espremer o carnegão, vai ter que espremer, porque o sentimento que houve em Cristo Jesus é que o tratamento tem que ser completo. Deus não trata com ninguém pela metade. Deus não passa óleo, não. Deus não passa óleo só para amolecer casquinha, não. Deus espreme o carnegão. Deus vai no profundo do coração, Deus vai no profundo da alma, espreme, que é para tirar todo que está oculto, que é para ficar limpo, é para ficar limpo. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é que Deus é o único que trata com o ser humano, espremendo todo o carnegão, excluindo toda a origem dos problemas comportamentais. Toda a igreja em posição de batalha nessa noite. A minha pergunta nessa noite é: há em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Você não julga ninguém pela aparência, né? Você olha na pessoa e deixa que Deus dê o veredito, não é? Quando você busca poder, você está buscando poder é para evangelizar, não é? Quando você busca poder, você está buscando poder é para ganhar as almas para Jesus, entregando folheto, evangelizando, orando, é para isso, não é? Quando você recebe o poder, não é para mostrar para as pessoas o que você é para mostrar quem Deus é, com aquele poder que está ali. Isso aí sim é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso aí sim é ter um coração igual ao do Mestre. Curva a sua cabeça nessa noite.